O que está acontecendo com os Estados Unidos? Bom, para falar o que está acontecendo atualmente com os Estados Unidos, nós temos que voltar cerca de 3 anos atrás, na qual os Estados Unidos, ele passava por uma grande fase de expansão econômica na sua trajetória, até que veio a Covid-19 e isso começou a afetar, os mercados mundiais e toda a economia mundial e também, né, afetou muito principalmente os Estados Unidos, pois ele é potência mundial atualmente. E isso, os Estados Unidos estava com baixo desemprego e um grande crescimento econômico, aumentando os salários aumentavam e tudo mais, até que veio isso e afetou, as empresas principalmente, e isso teve um impacto significativo, na economia americana, porque começou a afetar, as grandes empresas, muitas pessoas em casas, as pessoas deixando de trabalhar e não retornando, posteriormente aos seus cargos e faltou, pessoas, faltou mão de obra e também o estímulo econômico caiu, pois as pessoas deixavam de investir e fazer aplicações. Então, para isso, os Estados Unidos teve a brilhante ideia de ligar as suas impressoras e começar a imprimir dinheiro para ter um estímulo, econômico. Cerca de 1,9 trilhões de dólares foram impressos para ajudar a economia. E com toda essa impressão de dólar, dinheiro no mercado, causou um negócio chamado inflação de oferta e demanda, na qual as pessoas elas tinham muito dinheiro em suas mãos, elas, vamos supor que elas queriam comprar um carro, mas todas as pessoas tinham dinheiro e todas as pessoas queriam aquele carro, então a demanda por aquele produto aumentou e isso fez elevações nos preços para suprir essa demanda. Ou seja, aconteceu o fenômeno chamado inflação, a inflação no mercado, pois há muitas pessoas procurando. E para fazer essa contenção de inflação, os Estados Unidos, com o Fed, a sua Reserva Federal Americana, eles tiveram a ideia, a brilhante ideia de fazer elevações nas taxas de juros para fazer o controle, na inflação. E com a elevação da taxa de juros, nós temos três coisas que acontecem, na economia. A primeira, o padrão, que é a desaceleração econômica, pois as taxas de juros aumentam, os custos para empréstimos nos bancos eles ficam mais difíceis, os bancos eles dificultam mais você pegar um empréstimo, então para as empresas, que estão as startups, que elas começam, para elas ficam quase impossível tomar empréstimo para dar início ao seu projeto e o aumento do desemprego, pois se fica difícil para as empresas tomarem empréstimos e começarem seus negócios, pequenos negócios, também não tem empresas suficientes e o desemprego, ele começa a aumentar, pois essas empresas não contratam e para as grandes empresas fica mais difícil ainda, pois elas têm que diminuir o ritmo dela e então elas começam a demitir os funcionários para ela manter em pé e ela não acontecer de ela acabar fechando, como aconteceu com muitas outras empresas, mesmo elas diminuindo os seus ritmos. E também um evento, que acontece muito estranho para algum de vocês, que é o fortalecimento da moeda americana. Você pode pensar agora, Nossa, mas como assim? Os Estados Unidos ele está passando por um momento difícil e como é que a moeda deles, que é o dólar, começa a se fortalecer? Isso se dá por conta, de que o dólar, desde o acordo de Bretton Woods, ele foi, dado como ativo e seguro o investimento. Então, e como moeda de reserva, pois tudo que você, o dinheiro, entre países é o dólar, porque você negocia, você exporta, tudo é em dólar que você faz. Então, as pessoas elas tiram dos seus investimentos, como investir na bolsa e fundos imobiliários, elas tiram desses investimentos mais voláteis e elas partem, para um investimento mais seguro, que paga uma rentabilidade maior, pois a taxa de juros está sendo elevada e isso fortalece a moeda americana, pois as pessoas deixam dinheiro para o banco, investem
no país e, em troca, eles pagam uma porcentagem daquele teu dinheiro investido. E atualmente, né, com elevações das taxas de juros do Federal Reserve, nós nos encontramos atualmente com a taxa de juros em 5,25%. E para um país, né, como os Estados Unidos, que a média de taxa é de 0,75%, né, a média dos últimos 10 anos, isso é uma taxa extremamente elevada. No Brasil, a nossa taxa de juros está em 13,75, mas nós somos um país, né, de segunda linha, vamos dizer, e como os Estados Unidos é um país que move o mundo, né, com a economia dele, isso afeta drasticamente todo o mercado, não só americano, quanto mundial, pois com os Estados Unidos passando por uma situação dessa, todos os países acabam sofrendo com isso, certo? Então, essa é a situação que nos encontramos, né? Os Estados Unidos se encontra atualmente com as taxas de juros elevadas e uma fase de desaceleração na economia americana.